Você crê que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14 ao versículo 26, vai falar que a fé sem obras é morta. Não adianta só crer em Deus, porque crer, até os demônios creem e estremecem. Aqui na palavra do Senhor, em Tiago 2, a partir do versículo 14, vai falar: Meus irmãos, que aproveite se algum disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Né? Você está vendo que a pessoa precisa do alimento físico para o corpo, você tem condições de ajudar e não ajuda, é isso que está falando. Né? Que não adianta só levar a palavra. Às vezes vai levar a palavra para uma pessoa, mas a pessoa está precisando de comida, a pessoa está passando fome, às vezes a pessoa não tem condições de comprar uma roupa, você tem condições até de tirar do seu guarda-roupa roupa que você não está usando, né? Ou às vezes pedir ajuda dos irmãos da igreja para estar fazendo, né, recolhendo algumas peças e ajudar aquela pessoa. Não adianta, né? Às vezes você está ali, leva a palavra para a pessoa, mas está vendo que a pessoa está com fome, fome de verdade, fome para suprir o corpo. E você só leva a palavra e fala assim, que Deus te abençoa, que Deus te orienta alguém para te dar esse alimento, sendo que você pode ir lá e fazer isso. Isso é uma das obras, é um amor ao próximo. Você está erguendo a sua mão para alimentar alguém que está passando necessidade, passando fome. Então, não adianta só você ir ali levar a palavra, sabendo que aquela pessoa está passando dificuldade financeiramente e você não pode ajudar, né? Que às vezes você tem condição de ajudar, nem que seja com um prato de comida, né? Um marmitex, né? Para suprir a fome daquela pessoa naquele momento. Você está vendo que a pessoa não tem condições de comprar roupa e você às vezes tem roupa dentro do seu guarda-roupa que você pode doar, que você não está usando, né? Então, é isso que está falando. Não adianta você só levar o alimento espiritual, mas você também tem que levar o alimento, né, cotidiano, o alimento que vai suprir a necessidade da carne daquela pessoa, né? Porque às vezes a pessoa também está precisando daquilo, né? A pessoa, além da gente ser carnal, a gente também é espiritual, né? A gente precisa do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, mas também a gente precisa suprir as necessidades do nosso corpo. E tem gente que está passando por dificuldade, muitos estão dentro até da própria igreja, irmãos da fé. E muitos, às vezes, até sabem que precisa e não fazem nada, né? Pode reunir ali, montar uma cesta básica, reunir todo mundo, cada um tira uma roupa do seu guarda-roupa que não está usando, doa para as pessoas que precisam. E não precisa ser só pessoas da igreja. Às vezes, uma pessoa que você sabe que precisa do alimento, reunir pessoas para fazer uma cesta básica. Isso são obras, né? Uma das obras, você vê que a pessoa está precisando, né? E fazer algo para ajudar essa pessoa, não só levando a palavra, mas também dando aquilo que ela precisa fisicamente. Porque a fé sem obras, ela é morta. Aqui, no versículo 20 do mesmo capítulo, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Vou para o capítulo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, devemos fazer boas obras para o reino do Senhor. Lá no Evangelho de João 15, Jesus vai falar que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e sem ele nada podemos fazer. Até para a gente frutificar, para a gente fazer qualquer coisa para o reino do Senhor, nós temos que estar ligado na videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, até para a gente fazer qualquer tipo de obra, né, a gente tem que estar ligado em Jesus. Lembrando que a videira, né, nos conhece como parreira, né, é o pé de uva, né, nós somos aqueles raminhos que dá na videira, né, e sem ele, ele é a base, sem ele nada a gente pode fazer, né.
Você não vê, se corta um galho de qualquer árvore, ela não dá fruta, ela morre. Então a gente está ligado em Jesus, mas para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que estar ligado nele, que sem ele nada nós podemos fazer. Em Gálatas 5, no versículo 22 ao versículo 26, vai falar do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, para a gente, ter esses frutos, esse fruto do Espírito que está aqui em Gálatas 5, a gente precisa estar ligado na videira, porque nós não fazemos nada de nós mesmos. Para a gente ter temperança, ter domínio próprio, mansidão, para a gente amar o próximo, a gente tem que estar ligado em Jesus. A gente tem que ouvir a palavra dele, tem que praticar a palavra dele, a gente tem que ter reverência e temor dele. Na palavra dele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente tem que sempre estar lendo também a palavra, né? Porque a gente fazer qualquer coisa para o reino de Deus, a gente tem que estar ligado na videira. Ele que é a base. Ele que é a fonte. E sem ele, nada podemos fazer. A gente tem que levar o ID, tem que praticar a palavra do Senhor, né? Aqui em João 15, no versículo 12, vai falar: o meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o maior mandamento, o amor. Porque você amando, você consegue fazer as outras coisas, né? Você consegue frutificar para o reino do Senhor. E nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, né? O que nos salva, né? É através da graça em Cristo Jesus, pela fé e pela graça em Cristo Jesus. Mas nós temos que ter fé em Jesus e temos que ter obras. Porque só crer em Jesus não adianta, temos que crer, mas também temos que praticar boas obras para o reino do Senhor. O Senhor Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, né? Então é isso, a gente tem que fazer a diferença aqui nessa terra. E não adianta só crer e ficar parado. As pessoas têm que olhar e ver que a gente está frutificando, que a gente é a diferença, a gente faz a diferença aqui nessa terra. Então, que você pode dar muitos frutos e que esses frutos venham a permanecer, né? É isso que Jesus espera de nós. Não basta só crer, temos que, dar frutos para o reino do Senhor Jesus. E como dar bons frutos para o reino do Senhor? Primeiramente, começando a praticar a palavra do Senhor. Porque na palavra dele ele fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, primeiramente, começa a obedecer na palavra do Senhor, tendo reverência e temor à grandiosidade que é o nosso Senhor, né? Sempre buscando ele por aquilo que ele é e não aquilo por que ele faz. Porque ele pode todas as coisas, mas que a gente possa ter reverência, né? Reverência e temor, né? Da grandiosidade dele, praticando a palavra dele, né? Também estendendo a mão para o próximo, né? Levando a palavra, fazendo o id, que o id é uma obrigação, né? Ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê, né, for batizado e crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então que a gente possa, né? Porque a partir do momento que eu entendo, né, que eu, do mesmo jeito que um dia eu estava no mundo e alguém orou para mim e hoje eu estou aqui, eu também possa levar a palavra para outras pessoas serem salvas. Isso é amar o próximo, né? Mesmo que a pessoa passe na sua cabeça, né, faz igual Jonas. Jonas não queria pregar em Nínive porque ele sabia que Deus é misericordioso e que Deus podia usar com misericórdia para aquele povo. Foi isso que aconteceu, por isso que ele não queria pregar em Nínive. Mas nenhum de nós somos merecedores. Que possamos orar até por aquelas pessoas que nos fazem mal, aquelas pessoas que falam mal da gente, aquelas pessoas que você sabe que não gosta de você. Porque amar os próximos, os que nos amam, nossos familiares, amar esses tipos de pessoa, é muito fácil. Mas amar o nosso inimigo não é fácil. Na palavra do Senhor é um mandamento. Ele fala para a gente amar uns aos outros, amar os nossos inimigos, né? Que possamos orar pelos nossos inimigos, né? Que possamos saber estender a mão para aquele que precisa. Então, é isso que é praticar boas obras, né?
Isso aqui tem vários outros termos. Às vezes você sabe que tem uma pessoa que está necessitada, vai lá e ajuda a pessoa. Pessoas do mundo vai ver que você é diferente, vai ver que você é luz. Jesus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra para fazer a diferença aqui nessa terra. Então, você está vendo que a pessoa está passando por dificuldade, dependendo da dificuldade, né? Ore por aquela pessoa, é claro, orando debaixo da direção de Deus, que tem coisa que a pessoa passa porque a pessoa ali está só colhendo o que ela plantou, né? Então, até para orar, você pede direção de Deus. Mas a pessoa, você está vendo que a pessoa precisa de algo, né? Fazer o bem para as pessoas, né? Levar o ID, praticar a palavra, obedecer aos mandamentos do Senhor. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com vocês. Peço para vocês compartilharem esse vídeo com o máximo de pessoas, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que o YouTube venha notificar todas as vezes que eu postar vídeo, né? E deixe aquele like para o YouTube entender que o vídeo, né, ele é relevante. Amém? Espero que todos tenham gostado, né? Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, tá bom? Até a próxima vez.